da ilha de Rai Brasil. Rai Brasil, ou Ilha dos Abençoados, é uma lenda celta que conta a história de uma ilha fantasma em pleno Oceano Atlântico. Devido às descrições dos druidas, que eram os sacerdotes celtas, seria uma terra de delícias, um lugar abençoado, o paraíso. Muitos marinheiros se lançaram ao mar em busca de Rai Brasil, mas a ilha jamais foi encontrada. E o único que lá chegou e trouxe ao público supostos vestígios de sua existência foi um monge conhecido como São Brandão. The rocks and read the well, and shadow we land has it piety, and they tell Mentadane in the region of sunshine and the rest, and they called it, O Brazil, the ever blessed. From mere dear, on the ocean's blue candy, the beautiful spectre shot loveless land, the golden clouds courted the deep wet lay, and looked like an Eden, away, far away. Este é o trecho de um antigo poema irlandês que fala sobre Rai Brasil. Rai Brasil, que significa Ilha Afortunada em irlandês, aparece na mitologia gaélica irlandesa, cuja lenda está relacionada a diversos avistamentos por marinheiros de uma porção de terra encontrada no Atlântico Norte e que desaparecia sobre a neblina. Ao longo dos séculos, a ilha foi deslocada por diversas vezes nos mapas, inclusive chegando, em algumas ocasiões, onde seria a costa da América do Sul. Considerada como existente na cartografia europeia medieval, Rai Brasil, portanto, nunca teve uma localização específica. Aparentemente, os cartógrafos da época, baseados nas lendas e relatos de avistamentos, ficaram confiantes o suficiente de sua existência para incluírem o local mítico em mapas a partir do século XIV, como no mapa da Catalunha de 1325 a 1330. A inclusão de Rai Brasil na cartografia marítima pode ter inspirado diversas viagens e aventuras malfadadas que ocorreram até o final do século XV. A ilha aparece na mitologia irlandesa muito antes da data oficial do descobrimento de Vera Cruz, que foi o primeiro nome dado pelos exploradores portugueses ao Novo Mundo. Atualmente corresponde à parte nordeste da costa brasileira, relatado na carta de Pero Vaz de Caminha. Assim como é possível verificar, algumas vertentes históricas atribuem que o nome Brasil tenha sido dado em decorrência da lendária ilha e não da árvore pau-brasil, visto que durante os séculos seguintes a fantasiosa porção de terra já era conhecida na Europa. Para Roger Casamet, não existe a menor dúvida que tanto os livros escolares, enciclopédias e dicionários como os brasileiros indagados individualmente estavam cometendo um engano. Por mais estranho que possa parecer, o Brasil deve o seu nome não à abundância de um certo pau de tinta, mas à Irlanda. A distinção em nomear o grande país da América do Sul, eu acredito, pertence seguramente à Irlanda. É uma antiga crença irlandesa tão remota como propriamente celta. Palavras de Geraldo Catarino. Assim tal qual Duarte Pacheco, que com sua etimologia selvagem havia dado à maneira ibirapitanga dos indígenas o nome de Brasilicum, Frei Vicente também contribuía, à sua maneira, para obscurecer a origem mítica do nome Brasil. De erros e enganos, foi-se sedimentando a assimilação do vocábulo brasa ao nome Brasil, perdendo seu significado primitivo como metonímia do outro mundo dos celtas atlânticos. Palavras de Ana Donard. Histórias sobre o lugar vinham circulando por toda a Europa durante séculos, alegando que era a terra prometida dos santos, um paraíso terrestre onde os seres puros viviam. Mas supostamente Rai Brasil era cercada de uma névoa espessa, escondida dos olhos dos mortais. Na mitologia celta, ela aparecia a cada 7 anos, mas não era possível alcançá-la, pois a mesma desaparecia sempre que uma embarcação se aproximava. Entretanto, o monge irlandês São Brandão alegou ter descido na ilha, considerando-a o Jardim do Éden. As buscas por Rai Brasil tiveram seu ápice entre os anos de 1300 e 1500, sendo patrocinadas por inúmeros monarcas. Ainda que outras ilhas míticas da época tenham sido descobertas, a ilha fantástica de Rai Brasil nunca foi encontrada.
Mais de um século depois, em 1497, o explorador italiano John Cabot também relatou ter chegado a High Brasil. E em 1674, o capitão John Nisbet of Ireland supostamente trouxe ouro e prata da ilha, que ele disse ter recebido de um homem velho e misterioso. Estranhamente, ele e seus homens disseram que High Brasil era habitada pelo que chamaram de coelhos pretos gigantes. Outros exploradores da época voltaram da ilha com histórias bizarras, similares e relatos de uma gente bonita e brilhante. High Brasil é o local de onde vem, na tradição irlandesa, os deuses da Irlanda. Na ilha de High Brasil, os deuses levavam uma vida luxuosa e puderam desenvolver uma cultura avançada. Em 1684, um dos primeiros historiadores irlandeses, Roderick O'Flaherty, escreveu sobre High Brasil em seu livro Descrição Corográfica do Oeste, ou Ir Connacht. No livro ele diz que a ilha é encantada e escreve que é uma terra mantida oculta por ordem especial de Deus. Como muitas outras mitologias, como a Atlântida, pensava-se que High Brasil fosse a fonte da civilização, principalmente na Irlanda e na Inglaterra, nessa área geográfica. E acha-se que High Brasil ainda exista embaixo do mar e que, periodicamente, quando as condições são certas, a ilha emerge. Segundo a lenda, a misteriosa ilha foi vista pela última vez em 1872 pelo escritor T.J. Westropp e sua tripulação. Eles viram a ilha aparecer e desaparecer. Se High Brasil for uma terra de verdade, pode muito bem ser do tempo em que no planeta Terra havia uma tecnologia superior, uma civilização com progressos que excediam em muito o que nós temos hoje. Será que o nome de nosso país pode ter se originado dessa ilha? Ou da árvore pau-brasil? O que ligaria o nosso país a esta ilha misteriosa, que está localizada no Atlântico Norte? Quando se discute a existência subaquática e lendas, o Oceano Atlântico é um assunto de interesse óbvio. No entanto, a ilha perdida de High Brasil é tão intrigante que tem mais relatos na primeira pessoa. High Brasil é também escrito High Brasil, High Brasil, High Brasil, Brasil e variações relacionadas. Pode ser a razão pela qual este país sul-americano assim foi chamado. O centro da imagem na bandeira brasileira, que é um círculo com um canal através do centro, é um símbolo para High Brasil em mapas antigos. O nome de High Brasil surgiu na Idade Média, o que parece indicar uma fonte de corante vermelho raro. O corante pode ter adquirido seu nome da lendária ilha, ou vice-versa. Ou o nome High Brasil, também chamada de Ilha Fortunate, pode ter tido origem com a palavra irlandesa antiga Breas, que significava nobre ou sorte. No folclore, este país insular leva o nome Breazão, do alto rei do mundo na história celta. Muita gente acredita que o mito de Atlântida teria profundas relações com a possível existência de High Brasil. As descrições de ambas as lendas falam de uma sociedade avançada, cheia de riquezas e perdidas no oceano. Ao contrário de Atlântida, que estaria fundada para sempre no mar, High Brasil seria um local que apareceria aos olhos humanos uma vez a cada 7 anos. Existe a possibilidade disso ser verdadeiro. Entretanto, como sabemos, o pau-brasil é a fonte mais provável do nome de nosso país, mas a origem da designação dessa árvore pode estar relacionada às lendas de High Brasil. Fora isso, como a ilha seria um local cheio de riquezas, é possível ainda que o país tenha de fato recebido este nome por causa também de suas riquezas naturais, em analogia. Outra teoria mais especulativa fala sobre os elementos da nossa bandeira que estão relacionados ao formato da ilha de High Brasil. O local mitológico seria uma formação de terra no formato de um círculo perfeito, com um canal em um semicírculo cortado ao meio. Coincidência ou não, o círculo central da bandeira brasileira tem exatamente este desenho.
Rai Brasil seria uma sociedade avançada, cheia de ouro, prata e outras riquezas. A ilha misteriosa, que apareceria a cada 7 anos, começou a ser colocada nos mapas a partir de 1325, muito tempo antes dos portugueses chegarem a esta parte da América. O cartógrafo genovês Angelino Dalorto marcou a ilha a oeste da Irlanda. Depois disso, diversos cartógrafos seguiram o exemplo do genovês e fizeram o mesmo. Com a localização marcada nos mapas, a ilha passou a ser procurada com o objetivo de verificar a sua existência e definir sua localização correta. Entretanto, a tarefa nunca foi fácil. Mesmo assim, alguns navegadores afirmaram ter conseguido colocar os pés no local mitológico e trazido ouro, prata e até um ancião proveniente de Rai Brasil. O relato mais famoso sobre a viagem ao local foi o capitão irlandês John Nisbet. Segundo ele contou, seu navio estava navegando próximo à costa irlandesa e, de repente, uma neblina se formou. Assim que ele desapareceu, os tripulantes perceberam que o barco estava já muito próximo das rochas. Eles ancoraram e, em seguida, 4 membros da tripulação foram visitar a ilha. Um dia após a partida, os visitantes voltaram ao navio com ouro e prata e trouxeram também um velho homem mencionado anteriormente. Assim que o navio retornou para a costa irlandesa, outro foi mandado para Rai Brasil, que também conseguiu encontrar o local. Além dessas, dezenas de outras histórias foram contadas sobre o lugar, que nunca mais pôde ser comprovado. Além disso, estudos na região onde deveria estar a ilha de Rai Brasil mostram que já pode ter existido terra firme no local, levando em conta traços como a presença de algumas conchas e o relevo no fundo do mar ali até o norte da Irlanda. Hoje, mesmo com o monitoramento por satélites de todo o globo, a ilha de Rai Brasil nunca mais foi avistada. Se a lenda realmente fosse verdadeira, isso poderia ser explicado pelo curto período de aparição do local. Pode ter driblado as visitas dos satélites sobre a Irlanda. Mas o que você acha? Esta ilha misteriosa realmente existiu? Teria Teixeira Mendes, o criador do formato atual da nossa bandeira, se inspirado no desenho da ilha misteriosa? Com certeza, estas serão dúvidas que permanecerão ainda por muito tempo em nossa imaginação, assim como todos os mistérios insondáveis da antiguidade. A cada passo que damos em direção a uma nova descoberta, outras portas desconhecidas se abrirão, nos mostrando que o fascínio do mundo antigo está justamente em percebermos o quanto eles são difíceis de decifrar. Lenda e mito, uma linha tênue entre a fantasia e a razão, mas que com certeza podem muito bem ser aquilo que menos esperamos.